irmãos? Vamos orar para nós começarmos nossa escola bíblica dominical? Vamos orar com alegria, meditando no dia da nova criação. Cristo ressuscitou, não é? É isso que nós celebramos hoje. Se na antiga aliança o dia do Senhor celebrava a criação, era o sétimo dia, no qual Deus contemplou, descansou de toda a obra que havia feito. Nós descansamos no primeiro dia, para depois viver o restante da semana. Nós descansamos primeiro porque nós celebramos a nova criação. Cristo restaurou todas as coisas que foram quebradas devido ao pecado, tudo aquilo que foi destruído pelo nosso fracasso em gerenciar essa terra. Jesus veio, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, morreu, ressuscitou e hoje governa todas as coisas no céu. Amém? Vamos celebrar isso em oração? Senhor Deus, te louvamos, bendizemos o teu nome, que é bendito eternamente. O Senhor que criou todas as coisas, nós reconhecemos em oração que nós não fizemos a nós mesmos. Pelo contrário, nós temos um Criador, nós temos alguém que projetou a nossa vida, e o Senhor criou também o dia de hoje, cada detalhe. O sol que nasceu, o Senhor nos preservou durante a noite, o Senhor nos deu saúde. É o Senhor quem nos cerca de todos os benefícios que nós temos, e nós queremos, de forma muito reverente e humilde, Senhor, nos voltarmos para Ti e celebrarmos, Senhor, tanto a criação, quanto a nova criação, quanto a restauração de todas as coisas, por intermédio do sacrifício do Santo Jesus, do nosso amado Jesus, que veio e morreu por nós. Te louvamos, bendizemos o Teu nome e te pedimos, Senhor, que no dia de hoje, com muita alegria também, nós possamos estudar a Tua Santa Palavra. Que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor nos dê fogo no coração, que o Senhor nos dê fervor espiritual para aprendermos as coisas do Senhor, para aprendermos da Tua Santa Palavra e para que possamos, Senhor, sermos conformados a ela, colocarmos em prática tudo o que aprendemos e adicionarmos um tijolinho, Senhor, nessa construção da santidade que o Senhor propõe a nós. É nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir, irmãos, nosso Catecismo de Heidelberg na pergunta de número 112, domingo de número 43. Domingo 43, pergunta 112. Vamos estudar hoje o 9º mandamento. Todos acharam? Diz assim, pergunta 112. O que Deus exige no 9º mandamento? Resposta. Jamais posso dar falso testemunho contra o meu próximo, nem torcer suas palavras, ou ser mexeriqueiro, ou caluniador. Também não posso ajudar a condenar alguém levianamente, sem o ter ouvido. Mas devo evitar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para Deus não ficar aborrecido comigo. Eu gosto desses termos que o Catecismo de Heidelberg utiliza, não é? Olha, imagina você lendo em casa no seu devocional. Eu não posso fazer todas essas coisas para Deus não ficar aborrecido comigo. É diferente de Westminster, né? Que é muito mais abrangente e fala no sentido coletivo, né? Então aqui é um sentido devocional. Eu não posso quebrar o 9º mandamento para Deus não ficar aborrecido comigo. Continua. Em julgamentos e em qualquer outra ocasião, devo amar a verdade, falar a verdade e confessá-la francamente. Também devo defender e promover, tanto quanto puder, a honra e a boa reputação do meu próximo. Muito bem, agora vamos ler Êxodo no capítulo 20, versículo 16. Todos os textos que nós vamos ler hoje, e são alguns, eu peço que todos abram, vamos ler, todos acompanhar, ainda que tenha algum irmão especificamente que faça a leitura, vamos todos ler. Êxodo 20, 16, que é o mandamento, algum irmão pode ler.
Amém. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós vamos encontrar também em Deuteronômio, no capítulo 5, a repetição da lei exatamente nessas mesmas palavras. Por exemplo, quando nós lemos a repetição da lei em Deuteronômio 5, com relação ao quarto mandamento, ela tem uma pequena mudança. Quem lembra? Em Êxodo, no capítulo 20, ela diz assim, lembra-te do dia de sábado. E em Deuteronômio 5, como é que ela fala? Alguém lembra? Ela diz assim, ó, guarda o dia de sábado. Ela tem uma pequena variação que os judeus vão dizer, enfim, através da lei oral, eles supõem poder compreender. Através da lei oral, nós acreditamos que é possível compreender dentro da própria escritura. Porém, com relação ao nono mandamento, a repetição da lei usa as mesmas palavras. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso é importante porque a lei é reforçada e há uma distância de tempo aqui entre Êxodo 20 e Deuteronômio 5 de 40 anos. Perceba que em Deuteronômio no capítulo 5 é uma nova geração de judeus que está ouvindo a lei. Todos aqueles que ouviram a lei em Êxodo 20 haviam morrido, com exceção de Josué e Calebe, que haviam dado um bom testemunho, né? Uma boa palavra a respeito da terra que eles foram espiar, da terra de Canaã. Então aquela primeira geração havia toda morrido nessa peregrinação de 40 anos do deserto. Moisés vai repetir a lei em Deuteronômio no capítulo 5 antes de entrar em Canaã e Moisés utiliza exatamente as mesmas palavras. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Muito bem, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é que o sentido mais imediato dessa lei se encontra na aplicação do sistema judicial. Então ela não é apenas uma lei material, por assim dizer. Ela é também uma lei processual. Então esse é o primeiro alcance da lei. O primeiro objetivo que consta no nono mandamento, na proibição no nono mandamento, é estabelecer uma maneira de julgar com justiça. Vou te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a punição, ou qual era a punição na Torá, no Antigo Testamento, na lei, para a quebra do nono mandamento, para dizer falso testemunho? Sem consultar, quem sabe? Alguém? Oi? Não necessariamente. Então, assim, para o adultério, qual era a pena? Morte. Para a idolatria, a pena? Morte, sequestro. Para o furto, a depender da coisa roubada, a pessoa tinha que restituir a coisa alheia, né? O bem que foi furtado, enfim, tinha gradações de furto. Mas e o falso testemunho? Você sabe qual era a pena? Perfeito. Então dependia exatamente da acusação que era feita. Então, vamos ler juntos? Mais fácil ler. Deuteronômio no capítulo 19. Então era assim, ó. A penalidade que a pessoa sofreria no sistema judicial por aquela falsa acusação seria a penalidade que quem quebrou o mandamento, a falsa testemunha, receberia. Então é mais ou menos o seguinte, olha, se eu dou um falso testemunho a teu respeito e a pena que você sofreria se o meu testemunho fosse validado é a morte, então se eu fui descoberto como uma falsa testemunha eu deveria morrer. Se a pena que seria imputada a você pelo meu falso testemunho seria, por exemplo, perder determinado bem, então eu deveria pagar por aquele bem. A pena era exatamente proporcional ao dano que o meu falso testemunho causaria. Entendeu ou não? Sim ou não? Então a pena dependia do meu falso testemunho. O que o meu falso testemunho ia acontecer com você? Ia te ocasionar o quê? Então a minha pena seria exatamente essa. Vamos ler Deuteronômio 19, versículos de 15 a 21. Vamos todos acompanhando? Diz assim, ó. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade. Antes, também em Deuteronômio, já havia sido determinado que para crimes de pena capital não era possível uma única testemunha. Mas agora a lei vai dizer que para nenhum tipo de pecado era aceita uma testemunha só. Então aqui o primeiro princípio que nós encontramos aqui é o da múltipla testemunha. Tá? Um testemunho de uma pessoa só não era aceito. Por que isso, Henrique? Por exemplo, você imagina, meu vizinho, eu não gosto dele naquele tempo,
as terras estavam lá desmarcadas, né? Demarcadas, os terrenos e tal. Eu não gosto dele, eu tenho interesse na propriedade dele. Eu chego lá para os juízes, para os responsáveis, e digo assim: olha, eu vi ele acendendo lá um incenso a Baal. Ele é idólatra, tem que morrer. E aí o meu vizinho era morto pelo meu único testemunho e eu roubava a propriedade dele, por exemplo. Então Deus está estabelecendo que para qualquer tipo de crime deveria existir múltiplas testemunhas. Por isso que eu digo, é uma lei que é aplicada de maneira mais imediata, é uma lei processual, é uma maneira de julgar. Continuando. Seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Para por aqui. O testemunho também não podia ser dado, por exemplo, através de uma carta. Não podia. A pessoa tinha que obrigatoriamente ir diante dos juízes, ir diante dos sacerdotes e prestar o seu testemunho. E o versículo seguinte vai explicar o porquê. Olha o versículo 18. E os juízes inquirirão bem. Olha aqui, é exigido por parte dos juízes uma investigação rigorosa. Eles vão inquirir bem a testemunha. Você deu um testemunho perante a lei. Como é que foi essa história que você está me contando aí? Era a função do juiz. Mas por que você está me falando isso agora? Porque passou tanto tempo. Ou então, quais foram as consequências? Você viu ou você ouviu falar? Então tinha que inquirir bem. Olha a responsabilidade que Deus está dando para o povo de Israel. Versículo 18 ainda. E os juízes inquirirão bem. E eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão. E assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem ouçam e temam e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Que lei é essa aqui que está sendo citada? Oi? Não, mas que lei é essa aqui? É a lei de Talião. Não é aquela lei que provavelmente foi encontrada mais antigamente no Código de Hammurabi, não é? Então, está sendo citada a lei de Talião. Isso é interessante porque, por exemplo, no nosso sistema judicial, existe uma coisa chamada indenização. Não é? Você já ouviu falar, não é? Indenização, você é indenizado por um mal que você sofreu. Eu tive, por exemplo, um caso que não era propriamente meu. Eu tive uma cliente em parceria com um escritório do qual eu fui sócio. Eu não vou falar o nome, isso foi muito no iniciozinho, faz muito tempo, mas eu lembro exatamente o nome da cliente. Vou falar só o primeiro nome, né? Porque, enfim, está gravado. Dona Olga. A Dona Olga perdeu um filho. Ele estava soltando pipa, tinha 8 anos, ele estava soltando pipa perto da linha do trem. E a linha do trem tinha um buraco no muro, né? Tinha uma fenda no muro. A pipa do menino caiu enquanto a mãe estava trabalhando, né? Ficava em casa sozinha. A gente sabe que essa é a realidade de muitas pessoas pobres, humildes, nas favelas do Brasil. Ela deixou a criança sozinha, algo desse tipo, ele soltando pipa. A pipa caiu dentro da linha do trem. A criança entrou pelo buraco que estava aberto para ir pegar o trem. Para ir pegar a pipa, perdão, o trem passou e, infelizmente, ocasionou a morte dessa criança. Eu lembro que nós, na primeira instância, nós ganhamos, na época, uma indenização de R$80 mil pela vida da criança. E depois, em segunda instância, o réu era a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, se eu não me engano, CBTU. Se eu não me engano, era. E, na época, na segunda instância, a indenização foi cancelada. Responsabilizaram a mãe. Disseram que ela que tinha que estar cuidando da criança. Olha que absurdo, não é? E você pode perguntar, Henrique, mas em certo sentido não era de fato responsabilidade dela? Obviamente que a responsabilidade dos filhos é dos pais, porém, aquele ente que recebe do Estado o direito de usufruir de certa atividade, ele recebe o ônus por poder
se utilizar do espaço público, das ferrovias e tudo mais, também tem que ter, ou melhor, recebe o bônus, também tem que ter o ônus, né, de cuidar, de reparar os buracos e tudo mais, deixar tudo direitinho. Porém, aí eu me desliguei do escritório, nem sei se houve algum tipo de reforma na decisão, mas em princípio tinha acontecido isso, ela perdeu até aquela pequena indenização pelo seu filho. Mas o que eu quero dizer com isso? Já era comum, no tempo antigo, existir resgate pela vida. Quando você vê lá na Bíblia, assim, ó, a palavra resgate é justamente isso, indenização. Então, como é que funciona? Por exemplo, por uma infelicidade, o filho de alguém era morto. Coisa do tipo, alguém da família, como nesse caso. O culpado, em outros códigos de lei, tá? Não na Bíblia. Em outros códigos de lei, o culpado podia fazer igual no Brasil. Dependendo do crime, ele podia indenizar, pagar um resgate. Só que Deus proibiu, nós não vamos ler os textos aqui, mas existem várias referências de Deus proibindo o resgate ou a indenização pela vida. Olha como Deus é justo e santo. Deus falou assim, ó, não aceitarás resgate pela vida. Aquele que pecou, que tirou a vida de alguém, ele tem que ser punido com a morte. Por quê? Porque o mal tem que ser tirado do meio de ti. Não recebe resgate, não. Não aceita indenização, não. Ele tem que ser punido. Ele tem que morrer. Então você percebe que Deus está estabelecendo aqui uma relação de valores. A vida vale mais do que qualquer dinheiro. Vale mais do que qualquer resgate. Você não pode substituir a vida por dinheiro. Percebe aqui a diferença? De moralidade? Deus está estabelecendo aqui, ó, não aceite resgate, não aceite dinheiro pela vida. Vamos estabelecer a justiça. Se alguém tirou a vida de alguém, esse alguém tem que ser punido. Não pode resgatar com dinheiro. Muito bem. E nós vamos perceber aqui no versículo de número 17 o princípio pelo qual nós estabelecemos a obediência, ou o dever de obediência nesse mandamento. Olha o que diz o versículo 17. Então, aqueles dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante quem? Perante quem? Perante o Senhor. Então, sempre que nós pronunciamos algum tipo de juízo, sempre que nós fazemos uma declaração judicial, mas nós podemos ir além, sempre que nós pronunciamos qualquer palavra a respeito dos outros, antes de nós estarmos sujeitos ao julgamento dos homens, antes de nós estarmos diante dos homens, nós estamos diante de quem? Do Senhor. Antes de existirem autoridades constituídas pelo próprio Deus nessa terra, todas as palavras que nós pronunciamos sempre são ditas diante do Senhor. Deus estava exigindo aqui temor a Ele. Deus estava dizendo, olha, talvez, em algum sentido, você possa enganar os homens. Talvez esse seu juízo falso possa fazer com que esses juízes deem uma sentença favorável a você. Eles vão fazer o que você quer, mas você está perante o Senhor. Eu tenho todas as informações. Eu sei de tudo o que aconteceu. Então seja prudente. Um dos objetivos da lei era o quê? Era inibir pela punição que alguém desse falso testemunho. Eu sempre lembro um exemplo que eu já ouvi de alguns pastores, que eu acho muito interessante, que é assim, ó, você está dirigindo lá, você vem dirigindo na estrada, a pista está livre, igual eu agora pela manhã, dirigir domingo de manhã é bom, não tem ninguém na pista, aí você vem dirigindo, aí você vê lá uma plaquinha de velocidade dizendo assim, ó, 60 km por hora, não é? Aí você passa quanto? Aí você passa 80, o Luan falou 200. Não sei que carro que você vai ter para... O meu, se eu passar de alguma maneira, chega a tremer, né? Então, aí você passa 80. Mas a plaquinha tá ali, a plaquinha não tá te contando ali, que é 60 km por hora? Mas ela não pune ninguém. Então você não tem temor pela plaquinha. Você passa direto, você passa 80. Mas logo lá na frente você encontra o quê? Um pardal. Aí vai estar escrito na plaquinha assim, ó, sujeito à multa, pardal, limite de velocidade, 60 km. Você passa quanto? Passa quanto? Você não passa 60, não. Você passa 40. Porque ali está sujeito à multa. E aí você fala, sei lá, sabe lá o que vai acontecer, eu vou passar 40. Eu não quero ser punido. Então o que Deus está dizendo é o seguinte, você percebe a lei de talião aqui sendo estabelecida na relação da falsa testemunha. Deus está dizendo, você vai dar um testemunho? Muito bem. Pensa bem, porque aquilo que o teu testemunho ocasionar ao teu irmão, se ele for falso, vai ser a pena aplicada a você. Pode falar.
Aham. Aham. Nós estávamos conversando ontem, eu e Sloane. Ela estava me contando que ouviu, não sei se era uma influencer, enfim, alguém falando, que eu não sei se vocês sabem, né? Primeiro, né? Estabelecendo a ideia anterior, não sei se vocês sabem, mas adultério no Brasil já foi crime. Principalmente os mais jovens aí que talvez não, né? Talvez tenham nascido depois da revogação do crime. Vocês sabiam que era. Quem não sabia que era crime aqui? Quem não sabia? Não sabia? Sabe até quando? 2005. Pouco tempo. Mas, obviamente, que nos últimos tempos a lei já estava inócua, né? Por isso que foi retirada. E aí, essa influencer dizia assim: olha, ainda bem que não é mais crime, porque senão as cadeias iam estar cheias. Ela dizia assim: ó, ainda bem que não é mais crime. Você imagina quanto de adúltero ia estar preso. Mas o raciocínio dela está equivocado. É ao contrário. Se fosse lei, adultério é crime, pena, 10 anos de reclusão, sem chance de redução de pena. O camarada ia falar, eu vou passar 40 nessa plaquinha aqui. Porque senão eu vou ser punido. Eu não vou nem conversar com a moça do trabalho, porque vai que acontece alguma coisa e alguém me pega. Sim ou não? A relação é essa. A lei existe justamente para refrear o mal. Ela exerce controle social. Por isso que onde as leis são frouxas, são ruins, a justiça é desfeita. Porque ninguém tem medo de ser punido. Nós precisamos ter medo de punição, irmãos. Eu sempre digo que eu apanhava... Eu não era uma criança desobediente, mas eu era muito levado quando eu era novo. E minha avó batia na gente, a mãe da minha mãe batia na gente com um cinto. Na verdade, com o que visse pela frente, né? O que ela visse, ela batia na gente. E eu tinha que ter apanhado mais, porque eu seria melhor ainda. Eu seria um homem melhor se tivesse... Minha avó batia em mim, nos meus primos, e tinha que ter batido mesmo. Porque o medo da punição refreava o mal. Nós temos que ser punidos. E, para terminar aqui nesse texto, nós vemos aqui Deus ordenando, ó, você deve excluir, purgar o mal no meio de ti. Não aceita resgate pela vida, não. Não aceita indenização e dinheiro pela vida, não. Muito bem, continuando. Uma segunda característica do 9º mandamento, não dirás falso testemunho, é a proibição em contextos de pessoas vulneráveis. Perceba que a lei mosaica, ela se preocupa muito com aquela pessoa que está num estado quase indefeso, com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, pessoas que naquela época, e ainda hoje, precisam de assistência. Então, a verdade precisava ser estabelecida e era proibido, nesses casos específicos, era ainda mais proibido que o falso testemunho fosse dado, ainda dentro daquela compreensão de lei processual, tá? Do julgamento, da descoberta da verdade. Vamos ler Êxodo 23? Êxodo 23. Versículos de 1 a 3, depois do 6 a 7. Diz assim, do 1 ao 3. Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Então Deus está dizendo aqui, ó, quem dá testemunha falsa é o ímpio. Não mete a tua mão com o ímpio, não. Tá? Fale a verdade. Versículo 2. Não seguirás a multidão. Todo mundo está dizendo que é verdade, então é verdade. Tá vendo aqui? Deus, já naquela época, já tinha esse efeito manada? Quando um está dizendo, se todo mundo está indo, eu estou indo também. Tem umas... O ser humano é incrível, né? A capacidade de seguir o pensamento coletivo, por mais que ele seja equivocado, tem umas pegadinhas assim, que passa uma pessoa, tá tudo normal, aí passa alguém correndo assim, do nada, desesperado, todo mundo corre atrás, já viu? Não está acontecendo nada, o camarada só olha para trás assim e corre, e todo mundo corre junto. Então Deus está dizendo aqui, olha, não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás tomando parte com a maioria para torcer o direito. Opa, tá todo mundo dizendo aquilo lá, mas será que é verdade? Então eu analiso, eu tenho o dever de analisar, e se for mentira, eu devo ir contra a multidão. Perceba que isso é difícil às vezes, não é? Mas, por exemplo, se Lutero tivesse seguido a multidão, tinha tido reforma protestante? Não tinha tido. Se aqueles judeus do primeiro século, que reconheceram Jesus como Messias, tivessem seguido a multidão, havia cristianismo? Não havia. Então nós temos que seguir a verdade, não a multidão. Não o caminho mais fácil.
Versículo 3. Nem ao pobre favorecerás na sua demanda. Ou seja, nem o pobre, nem aquela atitude supostamente boa. Pô, mas é para ajudar o irmão ali, ele está precisando. Se for mentira, não. Nem para ajudar o pobre, os fins não justificam os meios. A verdade é a verdade. Ah, mas o pobre vai sofrer o prejuízo com a verdade. Vai sofrer o prejuízo, nós vamos orar. Se pudermos nós aliviarmos a dor do pobre de maneiras lícitas, nós vamos fazer. Mas nós não podemos inverter a verdade, falar a mentira para favorecer a demanda do pobre. Versículos 6 e 7. Não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então perceba aqui que o contexto, em Êxodo 23, nesse texto que nós lemos, nós chamamos de maneira geral do livro da aliança. Aqui é um contrato, tá, entre Deus e o povo. Desde Êxodo, no capítulo 20, versículo 22, que é no final, logo após os 10 mandamentos, até Êxodo 23, 33, é um contrato bem semelhante nos termos que os reis estabeleciam na antiguidade com os seus povos. Era normal um rei estabelecer com o seu povo um contrato. Obviamente que não é um contrato como nos nossos dias, né? Um contrato em que os dois podem opinar, olha, essa aqui é a minha opinião, quero acrescentar essa cláusula. E a outra parte fala, mas eu queria acrescentar aquela. Não, Deus estabeleceu os termos e o povo assentiu. Então, em Êxodo 19, Deus prepara a aliança. Em Êxodo 20, Deus declara, digamos assim, qual é a constituição, os princípios fundamentais dessa aliança na lei moral. E aqui nós chegamos nesse contrato, nesse livro da aliança. Tanto é que você vai perceber em Êxodo 24, depois desse contrato que Deus faz entre ele e o povo de Israel, você vai perceber em Êxodo 24 o povo ratificando o contrato. Você vai perceber lá o povo falando assim, olha, todas as palavras que o Senhor nos falou, nós obedeceremos. Ele vai ser o nosso Deus, nós vamos ser o seu povo. Aquilo que ele falou, estamos ratificando aqui, teve um evento solene em Êxodo 24, estabelecendo isso. E nós vamos encontrar nesse pequeno contrato, de Êxodo 20 até Êxodo 23, vários blocos de leis. Nós vamos encontrar, por exemplo, leis que nós chamamos de casuísticas. São aquelas leis muito específicas da vida, que sempre começam assim, você já deve ter lido. Se um homem tiver um boi e acontecer isso, isso, isso. Já leu? Se um homem construir uma casa e acontecer isso, isso, isso. Esse monte de si são leis casuísticas que estão especificando o que aconteceria nesses casos. Nós encontramos também leis absolutas, que são aquelas mais parecidas com o decálogo, que é assim, não oprimirás o estrangeiro, não oprimirás o órfão e a viúva. Então são leis diretas, leis mais objetivas. E nós vamos encontrar também nesse pequeno contrato leis cerimoniais. Os rituais, você vai encontrar leis sobre o sábado, leis sobre as 3 principais festas judaicas. E a partir de agora nós vamos ver essa lei de forma um pouco mais abrangente. Saindo da questão processual, nós vamos ler aqui proibições gerais contra a mentira. Então a lei começa como uma ordem processual, uma maneira de julgar justamente, e ela continua agora se tornando mais abrangente, proibindo a mentira de modo geral. Alguém pode ler Levítico 19, versículo 11? E todos acompanham junto. Deixa aberto aí, que eu vou te pedir para ler mais um versículo em Levítico 19. Mas eu queria te perguntar, Deus coloca a mentira aí lado a lado com o quê? Qual outro pecado? Qual? Com o furto. Percebe que Deus está colocando a mentira e o furto um do lado do outro. Por quê? Porque a mentira, ela rouba a boa reputação do outro. Thomas Watson, que era um puritano, ele tem um livro sobre os 10 mandamentos. Ele diz assim, é melhor roubar a bolsa de alguém do que a sua boa reputação. É melhor você meter a mão no bolso de alguém do que você roubar dele o nome.
Você percebe que Deus toda hora fala assim, ó, honra meu nome. Um dos 10 mandamentos é o quê? Não tome o meu nome em vão, porque eu não terei por inocente o que tomar meu nome em vão. Então, assim, não roube a reputação de ninguém, a boa reputação através da mentira. Então, cuidado com o que você falar. Por quê? Porque com a medida com que você medir, você será medido. Por isso que nós vemos a lei de Talião em Deuteronômio 19, dizendo assim, olha, não diga falso testemunho. Por quê? Porque a pena que for imputada, ou que seria imputada àquela vítima, vai ser imputada a você. O mal que você iria exercer através do teu falso julgamento vai ser aplicado a você. Então seja criterioso ao fazer julgamentos. É melhor se calar. Se você não tem todas as informações, cale-se. Porque Deus é justo juiz. Nós estamos pronunciando todas as nossas palavras diante de Deus. E Deus não vai ter por inocente. Deus vai pesar na balança. A maneira com que nós julgamos os outros, nós seremos julgados na mesma medida. Então percebe aqui que Deus está colocando a mentira e o falso testemunho lado a lado. Mas se eu disser assim, olha, se eu perguntar, quem aqui já roubou na vida? Diretamente. Acho que a maioria não vai levantar a mão. Não é? Ainda que nós já tenhamos cometido esse pecado, nós sabemos que nós já quebramos todos os 10 mandamentos devido à sua abrangência. Mas se eu perguntar diretamente aqui, quem já furtou? Ninguém vai dizer. Não é? É até chocante alguém dizer assim, poxa, tá me chamando de ladrão? Que coisa, não é? É muito agressivo. Mas aí Deus está dizendo, olha, não roube, não diga falso testemunho. Junto. Não roube os bens materiais e não roube a boa reputação de ninguém. Preze pela boa reputação dos outros, assim como você deseja que a sua boa reputação seja preservada. Quem é que gosta de saber que alguém está falando mal de nós pelas costas? Você gosta de saber? É ruim, dá até um sentimento, né, triste, a gente fica chateado, a gente fala, poxa, nunca fiz nada para fulano está pensando mal de mim, falando mal de mim, roubando a minha boa reputação. A gente não fica chateado quando é com a gente? Então, por que às vezes, de maneira descuidada, nós falamos e pronunciamos palavras a respeito dos outros de forma descaridosa? Porque nós temos tanta facilidade assim para levantar um juízo a respeito de alguém. É muito fácil, não é? A gente definir. Tem gente que diz assim, ó, só de bater o olho eu já conheço. Eu bati o olho ali, eu já sei quem é, eu sei quem é quem. Eu sou muito bom de ler as pessoas. Você não é bom de ler as pessoas. Nenhum de nós é, porque nós estamos afetados pelo pecado. Todo o nosso juízo está comprometido pelo pecado. Nossas boas intenções, sabe a sua boa intenção? Pois é, ela está afetada pelo pecado. Então nós não temos o direito de pronunciar palavras de maneira desmedida. Por isso que nós lemos em Deuteronômio 19, dizendo assim, olha, os juízes vão inquirir bem. É dever dos juízes prestar atenção no que a testemunha está falando. Não sejam precipitados ao declarar, ao pronunciar juízo sobre alguém. Não se precipite com as suas palavras. Porque qual é a lei que está sendo aplicada ali? A lei de Talião. É olho por olho. Ah, você julgou o irmão assim? Muito bem. Então essa é a régua. Essa é a régua que você está estabelecendo para julgar teu irmão. Espera aí que eu vou botar essa régua aqui para você, para ver se tu passa nessa régua. Aí você não passa. Então, seguindo, vendo a lei de maneira mais abrangente, nós vamos ver as razões pelas quais ela é estabelecida. Na segunda parte do Catecismo de Heidelberg, na pergunta 112. Eu vou ler a segunda parte. A segunda parte vai... Se você está aberto aí no site Monergismo, por exemplo, como eu, depois do item 6. Então diz assim: em julgamentos e em qualquer outra ocasião, ou seja, está ficando mais abrangente, tá? Começou em julgamentos, agora em qualquer outra ocasião. Qual ocasião, Henrique? Todas. Na sua vida. Todas as ocasiões. Em qualquer outra ocasião, devo amar a verdade, falar a verdade e confessá-la francamente. Essa palavra aqui é muito importante. Existia no Antigo Testamento uma palavra, um conceito, digamos assim, entre os judeus chamado kavaná, que era a intenção do coração. Então é mais ou menos assim, olha, se você cometeu um pecado, você deve, a lei dizia, né? Para esse pecado que você cometeu, você tem que pegar lá o determinado animal, realizar um sacrifício pelo perdão dos seus pecados. Mas,
Se você oferecer o sacrifício conforme a lei manda, porém não existir kavaná, se não existir boa intenção no coração, o sacrifício não é aceito. Você tem que estar bem intencionado. Então você perceba que aqui está dizendo assim, ó, eu devo falar a verdade francamente. Por quê? Porque é possível falar a verdade de forma descaridosa. Percebe que o texto está dizendo aqui que nós não podemos ser mexeriqueiro. Vamos ler o texto. Está em Levítico, deixa eu ver se eu tenho aqui. Levítico 19 mesmo? Versículo 16, alguém lê? Amém. Então olha aqui, é possível falar a verdade de maneira pecaminosa. Sabia? Quando isso acontece? Quando a minha intenção no coração não é boa. Eu sei de algo, de alguém, eu estou até falando a verdade sobre aquela pessoa, mas a minha intenção não é boa. Ou seja, quando, podemos dar o exemplo, quando eu vejo o pecado de alguém, a maneira de eu me manifestar sobre aquele pecado deve ser sempre pesarosa. Eu nunca devo estar contente. Sabe aquela pessoa que diz assim, ó, mas eu avisei sobre o fulano. Eu sabe, nunca me enganou, aquilo ali nunca me enganou. Estava na cara que ia cair ali, ó. Sabe? Essa pessoa que está sempre esperando, ou que vibra. Não é assim. A Bíblia diz que ele não apagará a torcida que fumega. Sabe o que é isso? Já fez churrasco aqui? Eu já vi alguém fazendo churrasco. No final do churrasco tem aquele carvãozinho que está quase apagando. Então, somos nós. Somos nós. Nós somos, sem Deus, nós somos aquele carvãozinho ali, ó, apagado. Só que a Bíblia diz que Deus não apagará a torcida que fumega. Sabe o que Deus faz com a gente? Ele vai lá e sopra, bem caridosamente, até pegar fogo de novo. Deus cuida de nós. E é isso que está sendo exigido de nós. É isso que o texto está dizendo. Não seja mexeriqueiro. Está vendo aqui em Levítico? Nós podemos pegar emprestado, por exemplo, alguns termos de Westminster para tratar desse assunto. Westminster utiliza os termos maledicência, adulação e falso testemunho silencioso. Ou seja, quando eu sei da verdade ou quando eu devo proteger a honra de alguém, eu me calo. É tão pecaminoso quanto falar a mentira. Adulação, quando você bajula alguém, quando você fala bem de alguém, mas você não está falando com verdade, você está sendo falso. Você elogia a pessoa. Sabe como é? Dizem, tem muito meme com menina adolescente, né? Que as meninas dizem que os meninos, quando se encontram e se gostam, né? Um empurra o outro, um bate no outro, e quando vira as costas diz assim, poxa, aquele camarada de gente boa beça. Aí a menina fala, oh, meu amor, aí se beija, quando vira, fala assim, detesto aquela menina. Então, sabe? Falsidade. Então, nós não devemos tratar uns aos outros com adulação. Aliás, a lisonja, ela é um perigo muitas vezes. Lisonjear deve ser feito, nós devemos elogiar quando é adequado, quando for necessário, nós devemos elogiar, mas nós devemos elogiar na medida certa. Nós temos que ser muito cuidadosos. Deixar de elogiar alguém quando faz algo bom é pecado, mas ser um bajulador, não é? Aquela pessoa, por exemplo, que está tentando um emprego melhor, subir na carreira lá com o chefe, e ela fica lá bajulando o chefe. Então, ser um bajulador é um pecado perigoso. Então, não ande como um mexeriqueiro. Não seja mexeriqueiro. Continuando aqui o Catecismo de Heidelberg. Isso aqui é muito importante. Não devo, ou melhor, também devo defender e promover, tanto quanto puder, a honra e a boa reputação do meu próximo. Nós sabemos que a lei não nos exige apenas deixar de fazer o mal, mas nós devemos também fazer o bem. Então, deixar de fazer o mal, eu nunca falei mal do fulano. Pois é, mas você já falou bem? Você já falou palavras edificantes a respeito dele? Você deu um bom testemunho? Você defendeu a honra dele? Pois é, a lei está exigindo que a gente defenda a honra. E aonde começa a defesa da honra? No coração. Sabe quando você sai com o coração pensando mal de alguém? Você sai dizendo assim, poxa, eu tenho um pé atrás com fulano, tenho um pé atrás com ciclano. Sabe quando você tem? Pois é, o juízo temerário é pecado.
Você não pode ter o pé atrás com ninguém se você não tem evidências de que aquela pessoa fez o mal. Por exemplo, você pode ter o pé atrás com uma pessoa, digamos, que saiu, um ex-presidiário, por exemplo, está sendo reintegrado à sociedade. É claro que você tem uma suspeita devida, fundamentada a respeito dele. Você vai tratá-lo de forma amorosa, mas você pode ter um pé atrás. Por quê? Sua suspeita não é infundada. Não é verdade? Nós vimos aqui um caso há um tempo atrás, né, de uma moça que o assassino da mãe dela foi solto, ela botou o camarada dentro de casa e o camarada matou a ela também, né? O Túlio botou lá no grupo da igreja. Então, isso não é prudente, porque ela tinha uma suspeita fundamentada, então ela podia ter um pé atrás, tratar com amor, mas com cuidado. Opa, o camarada já tem um histórico. Agora, se você não tem uma fundamentação de uma suspeita devida a respeito de alguém, você não tem o direito de ter o pé atrás com ninguém. Thomas Watson também, nessa sua obra dos 10 Mandamentos, ele diz assim, nós devemos substituir o juízo temerário pelo juízo da caridade. O que é o juízo da caridade para Thomas Watson? É baseado na declaração de Paulo a respeito do amor, em 1 Coríntios 13, quando diz assim, o amor tudo crê. O que significa isso? O amor tudo crê. É que eu estabeleço um juízo de caridade. Eu creio no meu irmão, até que prova o contrário. Mas tem muita gente que não é assim, né? Tem muita gente que é assim, eu tenho o pé atrás até que me prove o contrário. Até que me prove que é bom, eu tenho um pé atrás. Esse não é um padrão bíblico. É assim, eu tenho um juízo de caridade, eu tudo creio. Porém, se eu tiver uma suspeita fundamentada em algo que a pessoa fez, aí eu tenho o direito de dar um passo atrás. Percebe a diferença? Aí você vai dizer assim, Henrique, mas eu tenho dificuldade com isso aí, sabe? Então eu tenho que ter o coração aberto para todo mundo, de maneira amorosa. Vou te mostrar algo aqui. Abra comigo em 1 João 4:20. Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer perguntas, pode falar, tá? Lê bem pausadamente, algum irmão? 1 João 4:20. De forma bem pausada. Amém. Vamos definir aqui o que é amor. Amor é o resumo do quê? Da lei, não é? Amor é o resumo daqueles 2 grandes mandamentos que Jesus nos declarou. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E esses 2 mandamentos são o resumo do quê? Dos 10, não é verdade? No qual está incluído o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então nós podemos ler aqui, e perceba, tá? Nos escritos de João, amor e mandamentos andam lado a lado. Muito mais do que em outros escritos. Para João, amor e a obediência aos mandamentos andam lado a lado. Muito bem, são inseparáveis. Então nós podemos ler aqui, olha o que João está dizendo. Aquele que não ama ao seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É mentiroso. Se você diz assim, eu amo a Deus, mas não ama o seu irmão, você está mentindo. Sabe o que nós podemos fazer aqui, parafrasear João? Eu posso dizer assim, quem dá um falso testemunho a respeito do seu irmão a quem vê, não pode dar um testemunho verdadeiro a respeito de Deus a quem não vê. Não pode. Você não pode dar um falso testemunho a respeito do seu irmão e achar que você dá um verdadeiro testemunho a respeito de Deus. João está dizendo, é mentira. Oi? Uhum. Uhum. Na verdade, essa é uma compreensão completamente equivocada. Eu diria que se fosse para dizer, segundo as Escrituras, o que é mais difícil amar a Deus. Porque é o que João está dizendo. Olha, é mais fácil amar o irmão a quem você vê, então ame. Porque se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus. É mentira. João está sendo taxativo. Ou seja,
eu tenho um pé atrás com todo mundo. Ou eu tenho falado mal do fulano. Ou eu sou capaz de distorcer a verdade. Enfim, todos esses exemplos que nós já demos aqui. Então você não pode dar um testemunho verdadeiro de Deus a quem você não vê. Você não pode dar. E é muito normal nós crentes patrulharmos pecados mais evidentes. Sim ou não? Aqueles pecados mais escandalosos, mais evidentes na vida dos outros, nós patrulhamos de maneira mais eficaz. Nós somos até bons nisso, não é? Identificar o erro nos outros, esses erros mais graves. Porém, eu gosto sempre de lembrar, principalmente quando nós estudamos a lei, que a Bíblia deixa claro que aquele que quebra um mandamento, quebra todos os mandamentos. Ou seja, nós temos que fazer 2 exercícios. O primeiro é o seguinte: existem pessoas que serão condenadas e irão ao inferno porque foram grandes assassinos, mataram muitas pessoas. E elas estarão na companhia de outras pessoas que foram condenadas ao inferno e estão afastadas de Deus porque foram adúlteras. E outras pessoas porque furtaram. E todas elas estarão na companhia de pessoas que foram julgadas e condenadas ao inferno porque deram um falso testemunho, deram um testemunho descaridoso a respeito do irmão. Porque o 9º mandamento também leva ao inferno. Só que a gente acha que não leva. A gente acha que existem pecados dos quais nós podemos passar pano, mas nós não podemos. Então Deus está exigindo de nós amor à verdade. Perceba que naquele contexto tribal de Israel, o que a mentira podia fazer? E nós podemos aplicar isso à igreja, por exemplo. O que a fofoca, o que a mentira, o que a maledicência pode fazer? Porque, veja, era um contexto de tribo, de comunidade. Se eu falo mal a respeito de alguém, esse alguém pode ser até excluído da tribo. Ele perde seus contatos. Você lembra? Uma pessoa casava com quem? Com o filho do irmão do pai, com um parente próximo. Então, se você dá um falso testemunho contra aquela pessoa, ela está excluída do casamento, do trabalho, porque um filho trabalhava na profissão do pai. E nós podemos aplicar isso à igreja. Como um corpo, nós temos que ter muito cuidado com as análises que fazemos uns dos outros. Nós não podemos nos furtar a analisar, mas nós devemos ter caridade ao falar. Eu vou te propor aqui nesses últimos 5 minutos um exercício pessoal meu, tá? Que eu acho que é construído dentro dos padrões bíblicos. Você quer ver nunca mais você errar nisso? Henrique, tem uma fórmula? Tem uma fórmula de você nunca mais errar nisso. É verdade que nem sempre eu consigo. A fórmula está lá, né? Mas nem sempre eu consigo aplicá-la, mas eu tento. Você quer ver fazer um exercício muito fácil? É o seguinte: quando for julgar uma causa, quando for dar opinião sobre a vida de qualquer pessoa ou qualquer fato que alguém tenha feito, fulano fez aquilo, ou fulano é assim ou assado, antes de pronunciar esse julgamento, sabe o que você faz? Substitui a pessoa que está ali e coloca o teu filho. Aqueles que não têm filho, coloquem os seus pais. Faz assim, Carlota, quando você for dar a opinião de alguém, você tira aquela pessoa, aquele fato que alguém fez e bota a Thaísa. Pensa assim, ó, a Thaísa fez isso e falou isso e está agindo assim. Ou a Thaísa é essa pessoa. Aí depois que você fizer isso, você dá o julgamento. André, faz isso com o Rafael e com a Sara. Né? Lúcia com Mateus, Lisandra. Edna com a Esther, eu com Pedro. Os mais jovens aqui não são pais, não têm filhos, né, com os seus pais. Tira a pessoa daquele contexto, fala assim, ó, eu vou dar uma opinião sobre a Sarinha. Agora eu vou tirar a Sarinha dali e vou colocar o Pedro e a Helena. Agora eu julgo. Aí depois eu boto a Sarinha lá de novo. Percebe que o nosso julgamento vai ser alterado profundamente? Profundamente. Porque nós somos afetados pelo orgulho. Nós olhamos para nós e para nossa família e nós achamos, não, olha para mim, olha para minha família, olha para o Pedro, que exemplo de menino. E aí eu dou um julgamento muito caridoso a respeito do Pedro. Quando ele vacila, eu tenho uma desculpa pronta. Mas quando é uma outra pessoa, não tão próxima a mim, talvez eu não tenha tanta afinidade com ela, talvez nunca tenha trocado 2 ou 3 palavras, eu tenho muita facilidade em exercer um mau juízo sobre ela. Agora, se eu faço esse exercício de retirar a pessoa na qual eu estou julgando e colocar a pessoa quem eu amo, colocar alguém da minha família, você vai perceber que o julgamento fica diferente. Sim ou não? Nossos julgamentos vão ser mais caridosos. Nós vamos estabelecer, e em certo sentido, fazendo uma analogia que tem falhas, em certo sentido é o que Deus fez conosco, sim ou não? Deus pegou
no sentido inverso, né? Pegou e nos analisa olhando para o seu filho, que é perfeito. E Deus fala assim: não, eu vou julgar o Henrique, mas espera aí, vou olhar para Jesus primeiro. Opa, ele é perfeito, então vou julgar o Henrique. Óbvio que a analogia é o contrário, né? É do bom para o ruim. No nosso caso é o contrário, né? Do ruim para o bom, em tese. Amém? Alguém quer dar alguma opinião, fazer alguma pergunta? Uhum. Nós estudamos os 10 mandamentos, e é importante isso, por quê? Nós sabemos que nós os quebramos. Nós sabemos que nós somos falhos na obediência aos 10 mandamentos. Só que isso não pode ser desculpa para nós não querermos ser melhores. Não pode ser desculpa. Sabe qual é a principal marca de um crente? Quem pode me dizer a principal marca de um crente? Sim. Isso aí vai levar a uma coisa. O arrependimento constante vai te levar a uma coisa. Qual é a marca do crente na vida? É a marca do crente, tá? Oi? Tem uma marca na nossa vida. Sabe qual é? A luta contra o pecado. O crente não é aquele camarada que você olha e vê que ele é perfeito. Você vê que ele luta contra o pecado. Quando alguém já está naquela deixa a vida me levar, isso não é marca do crente. Tá? O crente está constantemente lutando contra o pecado. Por quê? Porque a Bíblia nos apresenta a salvação da seguinte maneira. Ela diz que ela é aplicada, é nos dada graciosamente através da soberania de Deus, mas ela também nos manda desenvolver a nossa salvação. Por isso que nós estudamos a lei. Tem gente que diz assim, ó, Deus já me salvou, então agora tá tudo bem, eu posso descansar. E não existem mais deveres para mim. Não é verdade. Você pode descansar na salvação que o Senhor te concedeu. Você pode descansar. Porém, como fruto dessa salvação, você tem que desenvolver a sua. Você tem que se tornar melhor, irmãos. Vocês devem, nós devemos. Oi? Isso. A santificação é um processo no qual nós devemos nos dedicar a ele. Por isso é que nós estudamos a lei. Entende, Rosana? Eu sei que você sabe, mas assim, só reforçando a sua fala, é isso que nós devemos fazer. Não adianta chegar e falar assim, descansar. Não, Deus já me salvou, então tá tudo bem. Ah, isso é um pecadinho, Henrique? E sai daqui, entra no carro e já sai falando mal. Você quer ver um exemplo? Vocês, aqueles que já estão mais tempo na igreja, já devem ter vivenciado muito isso, não é? Isso, irmãos, traz um estrago. Eu já vi vários testemunhos a respeito disso. Isso traz um estrago terrível em famílias que isso acontece. Existem diversos casos de pessoas que estão na igreja, casais maduros, não é? Que têm filhos pequenos, por exemplo, acabam de sair do culto, acabam de sair de uma reunião, quando entra na igreja, quando entra no carro indo embora, começa a falar mal da igreja que ele acabou de sair. Ou fala mal do fulano, do ciclano, na frente dos filhos ainda. Aí depois o camarada se desvia quando é mais velho, né? A criança está ouvindo aquilo ali, fala mal da igreja, quando ela tinha 10 anos, 11 anos, 12 anos, 20 anos, falando mal do pastor, falando mal do irmão. Aí quando o camarada cresce e se desvia, ele fala, eu não vou para aquela igreja. Papai e mamãe falaram mal da igreja a vida toda. A gente ia para a igreja e eles iam conversando, falando mal. Então, aquilo que nós falamos, os nossos julgamentos, eles trazem consequências. Então, nós temos que ser muito criteriosos e cuidadosos naquilo que nós falamos, a respeito dos outros, principalmente. Para terminar, o Catecismo de Westminster, o Catecismo Maior, por exemplo, ele fala que nós devemos cuidar da nossa própria reputação. Heidelberg não aborda essa parte, mas nós somos bons nisso, né? Em cuidar da nossa própria reputação. É verdade que às vezes a gente desliza, mas Heidelberg não cuida disso porque eu acho que é mais fácil nós cuidarmos da nossa própria reputação do que da reputação alheia. Então nós temos que ser cuidadosos e criteriosos naquilo que nós falamos uns dos outros. Amém? Vamos ficar de pé então para terminar? Pedir para o Breno fazer uma oração para encerrar?
Amém.